compartilhar hoje com vocês, mais uma vez, a palavra de Deus. Eu quero hoje falar desse quarto pilar, se eu posso assim chamar, que é, em se tratando daquilo que temos falado já há algum tempo sobre a formação da igreja, sobre o que é ser igreja. Esse é o quarto pilar no que diz respeito à nossa construção, a nossa vida como templo, sendo construída para com Deus, quer de maneira individual, quer de maneira coletiva. Porque é assim que a Bíblia diz que somos igreja. Somos igreja individualmente falando, mas também somos igreja enquanto estamos juntos. Amém, meu querido? Amém. Pai, eu quero te louvar nesse tempo, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos estar experimentando da Tua Palavra junto com os nossos irmãos. E esse é o nosso desejo aqui esta noite, mais uma vez, que a nossa vida de maneira nenhuma se perca com aquilo que é humano. Aliás, não permita que nada humano prevaleça neste lugar, nesse tempo. E que tudo venha, Pai amado, diretamente do Teu coração para o nosso coração. Eu quero repreender neste lugar toda a apatia, toda a mente que rejeita ou resiste à Tua Palavra, todo o criticismo deste lugar, Pai, toda a frieza, Senhor amado. Ó Pai amado, nós colocamos para fora das nossas vidas qualquer resistência e prevaleça somente a voz do Teu Espírito Santo para conosco. Neste lugar, Pai, nós declaramos que o Senhor é Deus e prevaleça a Tua Palavra sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém, amém e amém. Amém, meu querido? Amém, amado? Amém. Estejamos firmes. Desligue o seu celular. Não encoste a cabeça em ninguém do lado aí, mas que você tenha total reverência pela palavra de Deus nesse momento. Amém? Eu quero que você saiba que esse é um tempo extremamente precioso, tanto quanto o que nós tivemos aqui nesse primeiro momento. Quero que você saiba que o mundo espiritual também está tão atento quanto você aqui, doido para roubar essa palavra da tua vida. Então não permita. Amém? Amém? Amém. Falamos a respeito do servir. Dissemos aqui que servimos primeiro a Deus e depois aos outros. E hoje eu quero falar sobre esse quarto pilar, como aqui disse, diz respeito a o desafio da igreja, algo que precisa fazer parte de nós como igreja, que é o evangelizar. Você pode repetir essa palavra? Evangelizar? Exatamente. O evangelismo traz esse desafio. E Deus, na sua palavra, nos orienta e nos ordena, porque Ele nos dá como comissão o pregar a palavra. É Ele que nos diz que nós devemos pregar a palavra de Deus, evangelizar, levar este evangelho aos quatro cantos deste mundo. Pregar o evangelho não é uma opção para nós. Guarde isso, por favor. Pregar o evangelho, meu querido, não é uma opção sua e nem minha. Não é uma questão de eu querer ou não querer. Você está aqui? Mas é uma ordem. Uma ordem do nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor mesmo? Jesus Cristo. É um dos primeiros desafios que Ele nos dá enquanto servimos a Ele. Muitos e não poucos cristãos estão se justificando perante tantas outras pessoas porque querem se manter omissos. Se justificam muitas vezes dizendo: eu não sinto de Deus que é para evangelizar. Deus não me chamou para evangelizar. Evangelizar é uma questão de dom, é para quem tem o dom de evangelizar. Esse é o ministério que pertence àqueles que Deus vai levantar como evangelistas. Meu querido, vamos desmistificar isso de uma vez por toda neste lugar. Definitivamente, meu amado. Qualquer coisa que você fale nessa linha não te justifica. Muito pelo contrário, você apenas se revela como alguém omisso quanto a levar a palavra. Existem sim pessoas que são agraciadas por Deus de uma forma muito especial em evangelizar, mas em nenhum momento, a palavra de Deus
Deus tira da igreja a obrigação e o dever nosso de manifestar o Evangelho. Este é o trabalho que cabe à igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, individualmente, coletivamente, temos essa responsabilidade. Qual? A de evangelizarmos as pessoas que não conhecem a Cristo. Amém? Amém. Se olharmos para as Escrituras, veremos que o ministério de Jesus ele surge em meio a um momento de pregação, da manifestação, de um tempo de evangelização. Jesus ele foi manifesto, ele aparece, ele começa a iniciar o seu ministério em meio a um trabalho, se eu posso assim chamar, de evangelismo. Enquanto João Batista está lá pregando, vindo do deserto, manifestando e dizendo a todas as pessoas: ó, vinde, arrependei-vos, arrependam-se da vida que vocês estão levando, porque é chegado o reino de Deus. E em meio a esse clima, uma grande multidão que está com João Batista, ali surge Jesus. Jesus surge em meio a um momento em que o Evangelho está sendo pregado. Interessante isso. E então é quando João Batista entende que o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre o Senhor Jesus Cristo, e João Batista identifica e sabe que é Ele, aquele ali só pode ser Ele, o Filho de Deus que estava por vir, só pode ser Ele mesmo. E então ele identifica, e aproximando-se de Jesus, ele diz: olha, eu não sou. Jesus diz para ele: batiza-me aqui, junto com você, com esse povo. Ele diz: Senhor, como é que eu vou te batizar, se eu não sou nem digno nem mesmo de desatar as sandálias dos meus pés? Vamos, João Batista, faça isso. Estou aqui para cumprir a palavra de Deus. E aí o que acontece? E aí então João Batista sai de cena e Jesus continua o ministério e o trabalho de continuar evangelizando. Jesus entende o seu desafio nesse momento, ele assume. Jesus foi separado, ungido, para tornar-se um pregador do Evangelho, muito embora Jesus fosse o próprio Evangelho. Foi ele quem disse que nele se cumpriu o que havia sido dito pelo profeta Isaías em torno de 700 anos atrás. Capítulo 61 de Isaías diz assim: o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer ou aparecer na terra, ele já profetizava a respeito do que Jesus ia fazer. Ele diz assim, capítulo 61 do livro de Isaías: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Maravilha. Essa palavra, Jesus, dentro de uma sinagoga, iniciando o seu ministério, ele repete, pegando literalmente o livro de Isaías e dizendo, e quando ele termina de ler exatamente esse capítulo lá na sinagoga, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Sou eu, aquele o Espírito havia de descer para manifestar a liberdade, o poder de Deus, o Evangelho a toda a criatura. Diga amém para isso. Amém. Jesus inicia então o seu trabalho. E seu trabalho foi evangelizar a todos que viam e a ele vinham também. Mas em seguida, Jesus ele chama 12 homens para estar perto, a qual ele chama de discípulos, de aprendizes. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Você vai ler algumas passagens comigo nesse momento. Então, fique junto. Mateus 4, a partir do versículo 18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou,
e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Que coisa tremenda. Eu não sei se você pode fazer isso, acredito que possa. Vá agora para o capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9 do mesmo livro de Mateus, e diz assim a palavra de Deus: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Que coisa poderosa. No livro de Lucas, eu quero que você já abra aí no seu capítulo 10. Olhe para mim, por enquanto, por um instante. João Batista prepara o caminho, pregando já o Evangelho. Jesus vem e se manifesta, dizendo que Ele é o cumprimento do Evangelho nessa terra. Em seguida, Jesus chama 12 homens, comissionando-os a aprender sobre o Evangelho. E agora no capítulo 10, leia comigo, a partir do versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72. E os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E assim, e o Senhor dá aqui uma série de designações enquanto eles estão caminhando na direção de pregar o Evangelho. Jesus tem 12 homens, mas depois ele comissiona mais 72 homens para pregar o Evangelho. Jesus, ele sobe, ele ascende aos céus, e o Evangelho continua sendo pregado, conforme Atos capítulo 8, versículos de 1 a 4, onde o Evangelho continua crescendo através da igreja. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Você está aqui? Amém. Algo que deveria ser feito pelo povo judeu inicialmente não foi feito. Não cumpriram o seu propósito. Manifestaram Deus Todo-Poderoso. Eis aqui agora Jesus chegando, logo em seguida, depois de João Batista, dizendo que ele é o Evangelho que se manifesta. Alcança 12 homens, depois comissiona 72 homens, e depois ele comissiona a igreja. Portanto, querido, não existe desculpa a nós como cristãos, como igreja. Não há qualquer justificativa em nós para não pregarmos o Evangelho. Pregar a palavra de Deus não é função pastoral. Pregar a palavra de Deus não é a função que pertence a um homem ou a um ministério. Pregar a palavra é a função de todos aqueles que estão com Cristo Jesus. Amém. Você está aqui? Amém. Os textos lidos mostram que Jesus, ao chamá-los, deixou claro a condição de discípulos, de aprendizes. E logo lhes dá a informação: vocês são pescadores aí em alto mar, mas eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. E assim eles foram chamados. Não demorou muito para entender que eles estavam sendo chamados para viver um nível de intimidade com o Filho de Deus, fora do normal. E eles entrariam naquela ordem básica que nós já conhecemos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao queridos próximo. É aí que Jesus ia formar a vida deles, a fazer essa caminhada.
mais eles o amavam. Quanto mais tempo com Jesus eles passavam, mais eles o amavam. Escute, experimentar o amor de Deus em nossa vida é de total importância, porque é o amor de Deus, querido, que nos proporciona a segurança que temos, a alegria que temos, a fé que temos, a esperança que temos. Tudo que você hoje consegue visualizar, vislumbrar pelos olhos da fé, querido, sabe quem mantém sobre você? O amor de Deus. É o amor de Deus que manda os milagres. É o amor de Deus que me mantém vivo. É o amor de Deus que me mantém cheio de expectativas. É o amor de Deus que, em meio a tanta fraqueza, algumas vezes, que em meio a tantas dificuldades, eu ainda encontro algumas gotas de fé e força. Sabe o que é isso? O amor de Deus sobre você. Por isso é tão importante a nossa adoração a Deus, a nossa manifestação de amor a Deus. Queridos, escute o que eu vou te dizer, não há nada de errado quando nós nos reunimos como igreja e temos total liberdade de manifestar com tudo que temos, com todas as forças que temos, meu querido, manifestarmos o nosso amor a Deus, a nossa gratidão por esse amor sobre a nossa vida. Não há nada de errado. Não há nada de errado quando nós choramos na presença de Deus, rimos na presença de Deus, louvamos Deus, gritamos para Deus, nos prostramos perante Deus, nos ajoelhamos perante o Senhor. Tudo isso, se for reconhecendo o amor de Deus, querido, o Senhor recebe. Aliás, quem é que não quer sentir o colo de Deus, né? Quem não gostaria de estar nas mãos de Deus? Quem não gostaria de ouvir a voz de Deus? E escute o que eu vou te dizer, tudo isso é possível. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Glória a Deus. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e vou me manifestar. Por isso eu não tenho dificuldade de dizer para você que a primeira palavra de ordem na Bíblia para nós não é pregar o Evangelho. A primeira palavra de ordem para nós é adore a Deus acima de todas as coisas. Amém? Essa é a primeira comissão dada a nós na Bíblia. Mas aí então a gente se depara com algo que nos surpreende quando olhamos para a vida dos discípulos. Eles estavam com Jesus que os amava, mas eles estavam com Jesus que amava eles, que amava as pessoas que estavam com eles. Isso é o que chama mais atenção. Eles experimentavam o amor de Deus, mas na medida que eles viam Jesus manifestando esse amor para eles, esse amor também ia para os outros. Para outros. Quanto mais eles amavam o Mestre, estavam aprendendo que quanto mais também deveriam amar os outros. Isso foi complicado para eles no começo, mas eles entenderam com o tempo. Eles foram chamados para experimentar o amor de Deus, o amor do Pai em Jesus Cristo, mas também foram chamados para manifestar esse amor aos outros. Era ótimo ter Jesus Cristo em sua forma íntima, mas eles começavam a aprender que eles também teriam que ir para muito longe, manifestar o mesmo amor que estavam experimentando. Como servos de Deus, nós temos que manter essa chama da adoração, porque isso é o que é de mais importante para a nossa vida. Mas uma vez que nós aprendemos, querido, como igreja, que Deus nos ama e que é a primeira grande prioridade da nossa vida, primeira grande prioridade da minha vida, primeira ordem de Deus na Bíblia para a minha vida, adorar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo com todo o meu coração, com tudo aquilo que eu tenho, sou e posso. Mas quando eu aprendo isso, inevitavelmente este amor vai me levar a uma outra ordem. Qual é a segunda ordem? Ei, manifesta este amor a outra.
Você está aqui? Como que eu faço isso? Simples. Apenas transmita a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Anuncie, abra sua boca, repasse, manifeste o que Jesus Cristo tem feito em sua vida. O que o amor de Deus tem feito por você? O que o amor de Deus significa para você? Como o amor de Deus tem se revelado para você? Escute, igreja, repasse isso. É a palavra de Deus para você. Como posso? Ou como pode crentes, filhos de Deus, experimentarem esse amor libertador e isso ficar só conosco? Tem alguma coisa errada quando esse amor fica só comigo? A Bíblia nos ensina que quando começamos a experimentar a intimidade com Deus, o amor dele, inevitavelmente eu terei que aprender a manifestar isso aos outros. Se isso não está acontecendo conosco, então hoje o Senhor nos trouxe aqui para parar e rever. Ou eu estou vivendo uma grande omissão, ou eu estou vivendo um amor de Deus egoísta. Vamos pensar um pouco em um versículo que ficou tão claro para nós. O amor de Deus em minha vida, ele não é possessivo, ele não é dominador. Amém? O amor de Deus, meu querido, ele sempre será generoso, doador, libertador. Escuta o que diz o versículo que todo crente muito conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, sabe o que significa tal maneira? Não existe palavra que possa dimensionar isso. É o significado da palavra tal. Tal é inexplicavelmente, não tem explicação, o tamanho do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, abriu mão e doou. Porque Ele me amou, se deu. O amor de Deus é inevitavelmente um amor doador. O amor de Deus não é um amor que retém, não é um amor que controla, não é um amor que monopoliza, não é um amor que eu posso dizer isso aqui é só meu. Por isso é tão estranho alguns crentes que se dizem filhos de Deus, dizerem que amam a Deus, que experimentam a Deus, que sentem o amor de Deus, mas tudo que eles manifestam é apenas o amor de Deus para si mesmo. Tem algo errado aí? Que amor tão grande é esse de Deus que você diz, mas é um amor que está só com você? Que amor é esse que não se manifesta a outros? Que não é mostrado, que não é dito, que não é testemunhado, que não é pregado, que não é falado, não é propagado? Então alguma coisa está errada. Sou transformado pelo amor de Deus, mas ao mesmo tempo sou movido a manifestar este amor. Há muita gente colocando o amor de Deus numa redoma. Gostam do mover de Deus, gostam da presença de Deus, gostam de sentir o amor de Deus, mas a maneira como eles lidam com esse amor é de maneira egoísta. Eles experimentam para si mesmos. A gente se assemelha muito àquela situação em que Pedro, Tiago e João sobem com Jesus a um determinado monte. Está lá no livro de Mateus capítulo 17. E Jesus chama eles para poderem orar juntos, e eles sobem ao monte juntos para orarem, e de repente eles estão lá no alto do monte. E você sabe que na cultura judaica o monte é algo muito importante, porque acreditava-se que quando você estava no monte era o lugar onde Deus se manifestava. Quanto mais alto o monte, mais fácil para Deus se manifestar. Então lá estava Jesus, junto com Pedro, Tiago e João, no alto monte, e de repente eles estavam lá buscando e orando ao Pai, quando de repente desafia
o corpo do Senhor Jesus começou a se transformar, Jesus começou a transcender-se no seu próprio corpo, e o seu corpo ficou luminoso, e de repente apareceram Elias e Moisés do outro lado, algo sobrenatural começou a acontecer, a presença de Deus desceu naquele lugar, uma grande nuvem encheu aquele alto monte, e Pedro ficou extasiado olhando para tudo aquilo, e falou: meu Deus, o que é isso? Deixa-me te dizer uma coisa, igreja. Quem experimenta a presença de Deus uma vez na sua vida, apenas uma vez, saberá que não existe prazer nenhum nesta terra que se assemelhe à presença do Todo-Poderoso. Não há sexo, não há vício, não há bebida, não há jogo, não há nenhum tipo de prazer nesse mundo que se assemelhe à presença do Deus Todo-Poderoso. Então podemos entender porque Pedro disse em seguida: ai Senhor, vamos ficar aqui, vamos armar uma cabana, vamos ficar aqui, Senhor, está tão bom esse lugar. É assim que ele diz na Bíblia: ai Senhor, está bom, esse negócio é bom demais, vamos ficar aqui, Senhor, vamos fazer uma cabana. E então vem uma nuvem e toma eles, e de repente uma voz que brada no meio da nuvem e diz: esse é meu filho em quem eu tenho muito prazer, a ele ouvi. Diz a Bíblia que os discípulos caíram prostrados, porque a presença de Deus era tremenda e era forte. Quando tudo passa, não se ouve a voz de Pedro, eles apenas seguem a Cristo. Sabe o que acontece? Jesus volta para o meio da multidão, porque ele sabe que tudo aquilo que ele experimenta do Pai tem que ser manifestado a quem conhece. Amém. Você está aqui? O que você tem feito como igreja com as experiências sobrenaturais que você tem tido da parte de Deus? O quê? O que você tem feito? Eu não estou recriminando o fato de você ver a presença de Deus, porque nós dependemos dela, nós precisamos dela. Continue buscando, continue clamando pela presença de Deus, viva na presença de Deus, envolva-se com a presença de Deus, você vai perceber e sentir o amor de Deus te envolvendo, e isso é maravilhoso. Mas a grande questão é: você tem feito o que com isso? Quem mais tem podido perceber o amor de Deus em sua vida? Quem mais? Pessoas têm passado do nosso lado e não temos conseguido falar nada. Pessoas estão morrendo do nosso lado e não temos conseguido abrir a nossa boca. Deus não está te cobrando para que você seja salvador delas, não. A única coisa que Deus nos dá como ordem é simplesmente: abre sua boca e pregue. Só isso, o resto é comigo. Aleluia. Apenas abra a boca e diga o que eu posso fazer. Porque senão de nada adianta eu vir um lugar como esse, me encher da presença de Deus, ou lá no seu quarto cheio de Deus. Para quê? Para quê? Se eu não consigo falar isso a ninguém e manifestar a ninguém. Não caia nesse conto, na carochinha, dizendo por aí. Muita gente já conhece o Evangelho. A gente afirma isso porque nós estamos escondendo, estamos omissos. É como muitas vezes eu ouço nos dias de hoje: ah, essa cidade de Guaratinguetá já tem muita gente salva. A igreja hoje, me perdoe o termo,
Você está cuidando só do seu próprio umbigo e daqueles que dependem desse umbigo. Ai, que Deus venha só na minha casa, que Senhor, vem na minha casa, aqui, ó, pelo amor de Deus, aqui, ó, minha casa, Senhor, pelo amor de Deus, que minha casa, Deus, minha. Igreja, sinceramente, você acredita que Deus vai ouvir um coração egoísta? Sinceramente, você acredita nisso? Você crê nisso? A Bíblia diz que uma das formas de eu receber é o que, querido? O que você tem dado do Evangelho? E aí nós vamos à presença de Deus pedir o que para Ele? O que? Tem ou não tem alguma coisa errada? Perdoe pelo que eu vou te dizer, mas eu preciso. Há um certo conforto enquanto você senta nesse lugar. É muito bom você ir a um lugar, quando eu digo, olha, eu estou no lugar onde, sei lá como você pensa, estou aqui chutando, tá? Hipoteticamente. Eu vou numa igreja que é mais ou menos boa, tem uma palavra mais ou menos, Deus se move mais ou menos, mas está razoável lá. E com isso você se acomoda. Tá bom para mim assim. Tá mesmo? As minhas experiências últimas, meu querido, é que aonde eu vou, inevitavelmente eu tenho que falar a palavra de Deus. Tamanha sede, necessidade e doença das pessoas. É impressionante. Você acredita que Deus vai te responder pelo fato de você querer a Deus só para você? Quando a grande bênção que o mundo precisa ver e ouvir, você ainda não deu para eles. Essa cidade chora. Chora. Chora, chora. Precisando de Deus. E o que a gente está fazendo? Eu não sou capaz de abrir a porta do meu vizinho e dizer para ele, Deus te ama. Vem na minha casa chorar com você, aponta comigo, fala uma coisa. Esses dias eu fui visitar uma determinada irmã deste lugar. Quando eu cheguei para visitá-la, sentamos na cadeira, sentamos à mesa e começamos a conversar. Em seguida chegou uma pessoa, aluna dela. E enquanto nós conversávamos da palavra, ela parou ali na mesa também, sentada na mesa junto. E fez de conta que não estava ouvindo. E nós continuamos a falar com a palavra de Deus. Quando de repente nós fomos para a sala para orar e terminar, e ela disse para mim, pastor, por favor, eu preciso que o senhor fale comigo. Deus não gosta mais de mim. Deus me abandonou. Eu falei, meu Deus, que alma que está penando. Eu falei, querido, de onde você tirou isso? Eu estou saindo do tratamento de depressão, pastor. Não consigo ter filhos. O casamento está estabelecido por causa disso. E aí gastei com ela
por pelo menos 40 minutos a 50, explicando a palavra de Deus para a vida dela. Desnorteada, desorientada, porque acreditava piamente que Deus havia abandonado. Uma moça com um currículo impecável, fala 5 línguas, mas desesperada. Diz para mim, igreja, por favor, sinceramente, o que a gente está fazendo como igreja nesse mundo? O quê? Não é que eu estou fazendo mais que você, não. É porque no meu dia a dia não é possível que eu esteja vendo uma coisa e vocês estão vivendo outra, porque o mundo que a gente vive é o mesmo. Que amor é esse que eu quero de Deus na minha vida, mas não consigo dar? Olha aí para essa cadeira do lado que está vazia. Quem deveria estar aí? Quem? Culto de libertação neste lugar, nós convidamos as pessoas. Olha, traga gente, traga pessoas, traga pessoas de Deus. Você chega aqui, meu querido, só tem crente. Cadê as pessoas que você precisa convidar para estar aqui? Vamos fazer trabalhos de evangelismo para alcançar vidas. Cadê a igreja? 5 a 10% das pessoas estão lá envolvidas. Por quê? Igreja, o que está acontecendo conosco? Por quê? Você pode dizer para mim que tem muitas dificuldades para pregar o Evangelho. E eu quero confrontar você no bom sentido, dizendo para você que é uma grande mentira. Você pode dizer para mim que é tímido. Você pode dizer para mim que tem vergonha. Você pode dizer para mim que eu não tenho o menor jeito. A Bíblia diz que o Espírito que Deus me deu é um espírito de ousadia, de amor, de equilíbrio. Sabe o que isso significa? Que a hora em que você e eu abrimos a boca, a timidez irá embora. Eu só preciso tentar fazer o que Deus me ordenou. Isso me faz lembrar, Pedro, eu termino. O discípulo que andou tão de perto com Cristo Jesus foi marcado pelo fracasso, porque humanamente ele acreditava que poderia seguir Jesus com as suas próprias forças, com o seu próprio poder. Jesus disse para ele: Pedro, eu vou morrer, minha morte está perto. Não, Senhor, o senhor está louco, o senhor não está bem da cabeça. Pelo amor de Deus, Cristo, como é que o senhor fala um negócio desse? Jamais vai ocorrer uma coisa como essa. Pedro, o diabo está com você, Pedro. Sai daqui em nome de Jesus, sai daqui no meu nome, vai. Porque você não sabe as coisas que Deus tem. Logo em seguida, Pedro acredita que vai seguir Jesus plenamente. Não se mete, eu vou contigo onde o Senhor for, aonde o Senhor estiver, conta com a gente, Jesus. É nós na fita, mano. Nós importa, mas não quebra, Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: ô Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar.
Não, Senhor, você está enganado. O Senhor é Deus, mas pega leve aí, você está meio enganado. Você não me conhece, Senhor. Jesus é preso e por 3 vezes, as pessoas reconhecem Pedro como aquele que caminhou com Jesus. Por 3 vezes, nas 3 vezes, Pedro escapa de dizer: sim, sou eu o cara que andou com Cristo. Ao contrário, ele diz: você está enganado, o senhor não, você está viajando na maionese, deve ser outro parecido comigo. 3 vezes ele fez isso, e pela 3ª vez, quando ele fez isso, o galo cantou. E quando o galo cantou, Pedro ligou uma coisa a outra. Olha o que Jesus disse: neguei. E ele tinha razão. Todo o processo de crucificação, Jesus morre, é enterrado. Cadê Pedro? Capítulo 21 do Evangelho de João diz que Pedro volta a ser pescador. Imagine você, camarada que andou com Jesus, viveu na intimidade com Cristo, viveu talvez os melhores momentos dentre todos os discípulos, de repente fracassa terrivelmente, porque não consegue confirmar a sua palavra com o mestre. Ou seja, eu traí meu mestre, eu não consegui firmar a minha palavra com ele. Imagine o coração desse homem: eu sou um fracasso, eu sou um nada, o que me resta é voltar para a minha profissão e fazer o que eu estava fazendo. E lá vai Pedro, em alto mar, pescando, junto com outros discípulos, quando de repente, passados 3 dias, em que Jesus ressuscitou, ele está em alto mar e de repente lá na praia existe um fogo, com peixe e pão sendo preparado. Quem está na praia? Então eles começam a voltar da pesca e começam a parar os seus barcos, e de repente um olha para o outro, saca que é Jesus, mas ninguém fala nada. E Jesus fala: traz peixe, vamos tomar um cafezão junto. Vamos tomar um café, Pedro. Senta aí. Eu fiquei imaginando o coração do Pedro. Talvez a vergonha de olhar para o mestre. Você que é Senhor. E lá Deus talvez o coração dissesse: como eu pisei na glória. O Senhor está aqui atrás de mim de novo. E aí, Pedro? Posso te fazer uma pergunta, Pedro? Pode ser. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Contra a resposta de Jesus: então, vai. Sim, Senhor, eu te amo. Então, vai cuidar das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração. Então, Pedro, se você me amar, vai e cuida das ovelhas. Sabe que não é coerente na vida cristã, querido?
É dizer que amamos a Deus. É dizer que amamos a Deus de todo o coração. E ficarmos na nossa vidinha estagnada, parasitária, querendo que o Senhor traga a sua bênção sobre nós. Você ama o Senhor? Palavra de Deus para você e para mim. Se amamos a Deus, vai e prega o Evangelho àqueles que precisam ouvir e se tornar ovelhas. Diga-me para isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser despertada para pregar o Evangelho. Deus não está pedindo nada do seu intelecto, nada das suas condições no primeiro momento. Tudo que Deus quer que você faça inicialmente é: abra sua boca e fale, só, nada mais. Porque o resto diz a Bíblia, quem faz é o Espírito Santo. Seja cheio então. Seja cheio do Espírito Santo sobre a sua vida. Tenha Ele sobre o teu coração. Fique de pé no nome do Senhor Jesus. Eu te peço a gentileza de não estar de mãos dadas com ninguém nesse momento. Fique sozinho ali fora. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e falasse com Deus no teu lugar. Só isso. Só isso. Fale com Deus no teu lugar. Não é hora de esconder nada do Senhor. Não é hora de esconder nada do Senhor que Deus te chama. Sinceramente, quando foi a última vez em que você de fato falou do Evangelho a alguém? Qual foi a última vez? Essa cidade chora, meu querido. Nessa cidade há muita gente precisando de Jesus. Na sua cidade, meu querido, certamente, com certeza, há muita gente precisando ouvir o Jesus que você tem, que nós temos. Qual tem sido o nível das suas orações? Quem mais se encontra no meio das suas orações para com Deus? Você mesmo, sua própria casa? Quantas vezes nas suas orações só você e a sua casa aparecem? Seria o caso de quando o Espírito Santo trazer para nós o nome de alguém, a figura de alguém, lá em nossa mente, quando estamos buscando a Deus. Eu não faço questão nenhuma de orar por ele ou por ela. É isso mesmo. Foi o Senhor que te trouxe aqui esta noite para dizer para você que você tem o Espírito Santo
que você pode abrir a sua boca, porque Ele vai te usar. Não tenha medo. Apenas ouça. Tenha fé. Cumpra a ordem de Deus sobre a tua vida. Cumpra a ordem de Deus sobre a tua vida. Xaravacana, os pecados são graças. Algo de muito especial acontecendo nesta noite sobre nós. This homem chacamos para o Metecanai. É a palavra de Deus que saiu da tua vida, meu querido. O Senhor que ordena isso ao seu coração e ao meu. É tempo de abrir a boca e manifestar o Evangelho de Jesus Cristo. Pai, eu oro esta noite com o teu povo. Perdoa-nos o coração, Senhor. Perdoa-nos o coração. Perdoa-nos por nossa grande omissão, Pai. Perdoa-nos por nossa negligência, Senhor. Mas que a tua misericórdia se manifeste. Dá-nos de novo, Senhor, outra chance. Não permita, Pai, não permita, Senhor, perdermos a chance de podermos manifestar o Senhor que pode mudar as vidas, as circunstâncias desses corações, manifestar milagres, tudo por causa de uma palavra liberada. Oh Deus, perdoa-nos esta noite, Senhor. Restaura-nos a ousadia, a unção do Espírito Santo sobre nós. Porque esse é o Espírito que desce a nós, Pai. Grata a Ti. Grata a Ti, Senhor. Oh Pai, liberta-nos como igreja, Senhor. Liberta-nos como igreja. Liberta-nos da nossa estagnação, Pai. Liberta-nos desse estado parasitário, Senhor, em que vivemos, desse conforto excessivo. Oh Deus, restaura em nós a compaixão pelas vidas. Faz-nos entender melhor o teu amor sobre nós. Oh Deus, eu queria que você orasse com alguém aí do teu lado. Esteja junto.